boa noite, muito bem-vindos. Mais uma vez, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Que Ele nos ampare, que Deus nos abençoe. Nós vamos começar a nossa reunião. Sempre comentamos que todos nós somos importantes na reunião. O nosso pensamento tem uma força poderosa. Nós podemos ajudar pessoas que nós conhecemos e que a gente sabe que precisam de ajuda, principalmente na segunda parte. Então, muito obrigado pela presença e vamos começar. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, de Allan Kardec. Terceiro livro, Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso, Influência do Espiritismo sobre o Progresso. O Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Certamente, ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Olha só, então nós estamos vendo aqui, e a gente vê isso muito nas nossas conversas com pessoas que se interessam pela doutrina espírita, mas quando ele vê o conteúdo daquilo que o espiritismo traz, ele muitas vezes desanima. O empresário daqui de Americana, que desencarnou não faz muito tempo, ele frequentava junto conosco um hospital daqui da cidade. Ele tinha muita mediunidade. De repente, ele parou de frequentar as reuniões. Um dia, numa conversa com ele na cidade, eu falei, você não foi mais no espiritismo? Ele falou, não, porque o espiritismo não deixa a gente ganhar dinheiro. Então, olha para vocês verem, o pensamento, porque nós estamos vendo aqui que o espiritismo enfrenta mesmo. Olha só, entretanto terá grande luta a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção. Porque a convicção, quando a pessoa vê a mensagem da doutrina espírita, a mensagem da doutrina espírita ela é lógica. Ela vai fazer com que a pessoa vai ter um discernimento maior em relação às coisas materiais, em relação até à própria vida espiritual. Então, a resistência dele não é tanto nesse setor, porque nós somos inteligentes, nós sabemos discernir, mas é em relação à vida social. Quantas pessoas, com o verniz da vida social, ele se omite a doutrina que ele professa, principalmente quem é espírita. Isso, nós vamos sempre lembrar Jesus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Comentário de Allan Kardec. As ideias não se transformam senão com o tempo e jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer, pouco a pouco, com aqueles que as professaram e que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há, hoje, certamente, pessoas que professem as ideias religiosas dos tempos pagãos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças pôde apagar. Ocorrerá o mesmo com o espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que lhe abre os caminhos e sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha que destruir. O espiritismo só tem que edificar. Olha só, então o espiritismo é a terceira revelação, é a doutrina de Jesus, é o evangelho
mostrado na sua mais pura essência. Quando a gente entender que realmente a doutrina espírita é aquela doutrina que vai nos transformar para melhor, que nós vamos ter uma vida muito melhor. Se nós já estamos vivendo bem, nós vamos viver melhor ainda, exercendo aquilo que a doutrina espírita traz para nós. Aí vamos pegar um livro muito interessante, Pontos e Contos. O primeiro item desse livro, O Programa do Senhor, é o título do item. Ele está trazendo ali passagens do Novo Testamento trazida por Jesus, explicada à luz da doutrina espírita. Então nós vamos ver que realmente vai demorar um pouco ainda, mas já acelerou muito. O Espiritismo, ele foi publicado esse livro em 1857, faz muito pouco tempo. É uma doutrina jovem ainda, em relação a outras doutrinas. Mas olha o tanto que progrediu, o tanto de pessoas que já entende, já conhece a doutrina espírita e já aceita a mensagem da doutrina espírita. Mas ainda haverá muitas resistências. Mas espíritos com maior entendimento vão reencarnando e vão transformando, como falou aqui do paganismo. Então tudo tem um tempo. E lá em Eclesiastes, no Velho Testamento, está dizendo que é um tempo para tudo. Então, quando nós achamos que vivemos muito, por exemplo, 100 anos, não é nada diante da eternidade, diante da vida espiritual, diante da esperança que a doutrina espírita traz para nós, porque nós somos imortais. O corpo fica, mas o espírito é que vivifica. Isso está também no Novo Testamento. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde está o verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Olha só, aquele que é realmente espírita, aquele que assimilou a mensagem do espiritismo, ele não critica nenhuma doutrina. Ele observa. Aquilo que é bom, ele tira para ele. Aquilo que ele acha que não serve, ele descarta, mas ele não humilha. Então, muitas vezes, há discussões inúteis em relação à religião. Mas o espírita inteligente, ele não discute, ele ouve. Ele ouve e, conforme a situação, ele tem que orar para aquele que muitas vezes está equivocado. Mas há tempo para tudo, como nós falamos. Então chegará o dia em que a pessoa acorda. De todo jeito, nós vamos ser anjos. Isso está no Livro dos Espíritos. Isso é a mensagem de Jesus. Vós sois deuses. Vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. E Jesus jamais mentiria para nós. Nós vamos chegar à condição de Cristos. Demorar muito vai, mas nós chegaremos lá. Por quê? Porque Deus não tem pressa. Deus é amor. Deus é a sabedoria divina. Deus é a essência de tudo. E nós estamos integrados em Deus. Tanto é que no livro Evolução em Dois Mundos, está dizendo ali o seguinte, que nós vivemos no austo, no pensamento do Criador, constelações, sóis e mares vivem integrados. E nós somos uma dessas integrações, porque nós temos inteligência, nós somos co-criadores em plano menor. Deus conta conosco para a transformação do mundo, porque hoje nós estamos no Brasil, amanhã nós não sabemos aonde nós vamos reencarnar. Não é para temer que o Espiritismo não possa triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem poucos homens se pensasse que uma causa qualquer pode transformá-los como por encantamento. As ideias se modificam pouco a pouco segundo os indivíduos e é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação não pode, pois, operar-se senão com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio rasgá-lo completamente. Mas, até lá,
mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, e seria um passo que lhe teria feito dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria outros mais fáceis. Olha só, como é bom a gente poder mudar de opinião. Como é bom a gente mudar de pensamento em relação a certas coisas. Está dentro disso daqui. Muitas vezes nós resistimos durante um certo tempo, mas depois a força das coisas faz com que a gente acompanhe a evolução. Está falando aqui que seria bem difícil da gente entender, porque o homem não muda de um dia para o outro. A gente não consegue tirar as coisas antigas que estão enraigadas ainda em nós, porque nós somos espíritos reencarnantes. Nós tivemos histórias no passado. A maior parte de nós, quase que todos, vivemos na época de Jesus e até antes de Jesus. Então, muitos ensinamentos, muitas coisas que nós aprendemos lá atrás estão arquivadas no nosso subconsciente, no nosso corpo mental. E nós não conseguimos nos desvencilhar de um dia para o outro. Isso é muito fácil. Às vezes a gente tem alguma coisa em casa que a gente nem usa, mas a gente tem dó. A gente não quer se desfazer. Então vocês imaginam uma história, porque todos nós temos uma trajetória, todos nós temos uma história. É difícil a gente mudar a nossa história. Então a doutrina espírita, ela veio revolucionar todos os ensinamentos que chegaram até então. Jesus já chegou abalando as estruturas materiais da época dele. E agora vem o Espiritismo mais uma vez dizendo aqui que ele vai destruir o materialismo. Por que vai destruir o materialismo? Porque quando nós começamos a entender a vida, nós vamos entender que muitas coisas materiais são insignificantes para nós. Basta que alguém de nós tenha uma enfermidade e que a gente se preocupe e que aquilo não está tendo recurso pela medicina da Terra, nós começamos a nos preocupar. A gente deixa tudo que a gente tem de material para poder cuidar daquilo. Então, olha só, aí vamos de novo no Novo Testamento, onde Jesus fala que um homem que ele tem 100 ovelhas, mas se uma se desgarrar, ele vai procurar aquela que se desgarrou. Olha como que Deus nos assiste, como que Deus se preocupa conosco. Deus é tão grande que governa tudo, e é tão simples, olha, que cabe dentro de cada um de nós. A gente fica com uma expectativa e as religiões, de certa forma não, né? Se aproveitam dessa nossa carência pela algo mais poderoso que possa vir, nos ajudar, nos tirar daquela encrenca, botar uma grana na conta do banco. E na realidade, quer dizer, quando a gente vem para o Espiritismo, a gente vem buscando uma ajuda, um auxílio, e a gente recebe uma conscientização a respeito daquilo que a gente é, daquilo que verdadeiramente Jesus nos trouxe. Estamos por conta própria. Nós vamos alcançar, mas nós precisamos primeiro trabalhar. Emmanuel, em todos os textos, nos provoca nessa direção de trabalhar, do nosso exercício na caridade, na fé, no auxílio do outro, e de nos abdicarmos do materialismo. Então é difícil para a gente não ter um pastor, ter uma palavra, ter uma orientação e tal. É difícil, o ser humano foi muito tratado dessa forma, como ovelha. Sim. Mas, na realidade, ele tem que ter essa consciência de que ele tem dentro de si toda essa força, dessa lei natural. Nós somos parte dela. As coisas acontecem de uma determinada forma. A gente não muda isso. Ela vai acontecer assim. A gente nasce, morre, volta de novo, tem uma nova vida e assim eternamente. Sim. Tanto é que no Livro dos Espíritos está escrito que o mais rico não é aquele que mais possui, é aquele que tem menos necessidade. Olha que informação para nós aí. Então, a partir do momento que nós entendemos a nossa essência espiritual, nós dominamos a matéria. Muitas coisas não são necessárias, que vai prendendo a gente, que vai
conseguindo nos aprisionar e nós vamos esquecendo que nós vamos desencarnar. Mas Deus é tão inteligente que a gente não pensa nisso realmente. Então, a gente vai vivendo e não pensa no desencarne. E de repente vem. Aí vamos Jesus de novo, que o homem ele tinha colhido muito, nós já comentamos isso aqui, ele aumentou os celeiros. Mas vamos pegar uma outra passagem ainda mais interessante. Quando Jesus fala para vigiar a nossa casa, porque nós não sabemos quando o ladrão vai chegar. Quem é esse ladrão? A morte, o desencarne. Vigiar a nossa casa é a gente ser mais inteligente em relação às coisas espirituais. Nunca esquecer que nós somos espíritos ocupando um corpo físico. Nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que tem o corpo. É bem diferente isso. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Por isso que muitos morrem, mas não desencarnam. Continua preso ao corpo, continua preso às coisas materiais. Ele não desencarnou, ele não desvencilhou. E aí começa a assombrar todo mundo. Porque os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar hoje. Então, nós vamos ver os patriarcas do Velho Testamento e muitos profetas do Velho Testamento preparando o terreno ali, mas sempre de acordo com a compreensão e com o entendimento da época. Cada época tem seu entendimento, tem sua compreensão. Nós estamos vendo hoje a tecnologia que chegou com tudo aí. Vocês imaginam isso há 100, 150 anos atrás? A pessoa que inventasse, por exemplo, um celular, ele seria queimado na fogueira, como bruxo. Por quê? Porque não tinha compreensão para isso. Então nós precisamos valorizar Einstein, né? Todos esses sábios que trouxeram para nós aí muitas coisas. E muitas vezes a pessoa, quando ele tem muita sabedoria, às vezes ele se distrai em relação às coisas materiais. Benjamin Franklin, que foi um grande homem dos Estados Unidos, ele era alto. E ele foi convidado para fazer uma visita numa casa. Naquele tempo tinha muita gruta e era baixa a porta. E ele chegou e bateu a testa na porta. Ele não foi capaz de abaixar. Aí o dono da casa falou: Benjamin, você precisa aprender a curvar-se. Olha só. Então há uma distração, porque a pessoa está focada numa determinada coisa. Então a gente fala nerd hoje, né? A pessoa é nerd. Mas por quê? Porque o espírito ele veio já com esse compromisso também. Isso tudo faz parte da nossa reencarnação. Visto que o espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Quereríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias sob vossos passos e tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens. Em sua bondade, quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. Porque nós não somos máquina, nós temos o livre-arbítrio. Então, olha só, Livro dos Médiuns, está escrito lá o seguinte: e se os espíritos se manifestarem por todas as regiões, por exemplo, se materializarem, será que não seria mais fácil convencer os homens? Lá está dizendo que não. E olha Jesus novamente. Ele diz:
Feliz aquele que acredita sem ter visto os prodígios. Porque aquele que viu e que acredita é uma coisa. E aquele que vê, e mesmo que vendo, ele não acredita. Por isso que muitos não aceitam a doutrina espírita, não aceitam a mediunidade, não aceitam nenhuma manifestação espiritual. Mas se alguém tivesse oportunidade, esse que não acredita, de abraçar uma entidade materializada, de pegar na mão de um espírito materializado, ele não precisa ser médium para isso. Existem reuniões. Nós vamos pegar o Dr. Paulo César Frutuoso, que está trazendo para nós informações fantásticas a respeito de materializações de espírito. Eu já tive essa oportunidade. E aqui em Americana, nós vimos uma foto do seu Tite e uma outra do seu José Rampazzo, abraçado com o espírito materializado. Foi feita sessão de materialização aqui em Americana, há muitos anos atrás. Então, é fácil, é só nós analisarmos. Por que nós temos angústia? Por que muitas vezes nós temos momentos de euforia? Por que nós temos algumas tristezas que a gente não sabe explicar? Por que nós temos saudade e a gente às vezes não sabe do quê? Porque nós somos espírito, nós só estamos no corpo. E aí, um livro muito interessante, A Constituição Divina. Um outro livro, Palavras de Vida Eterna. Olha, são literaturas que trazem um esclarecimento para nós. Um outro livro, gente, interessantíssimo, Senzala. Senzala. Esse livro deve ser lido pelos espíritos, para a gente entender a situação nossa, a nossa trajetória, por onde nós passamos e chegamos até aqui, sempre com Jesus, sempre sob a tutela de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é nosso mestre, nosso médico, o nosso rei, embora o reino dele não é desse mundo. Livro dos Espíritos, conclusão item 4. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei está fundada sobre a certeza do futuro. Tirai essa certeza e lhe tirareis sua pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem e só ela pode curar as chagas da sociedade e ele pode julgar pela comparação das épocas e dos povos quanto sua condição melhora à medida que essa lei é melhor compreendida e praticada. Olha só, emocionante isso. Fizemos questão de pegar isso aqui. Está na conclusão e está só no item 4 do Livro dos Espíritos. Que esse livro ele é fantástico. Então nós estamos vendo aqui. É só a gente guardar isso conosco que nós vamos entender. Ó, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. E só ela pode curar a chaga da sociedade. E ele pode julgar pela comparação das épocas e dos povos. A gente vê a evolução estudando a história. E a história mais antiga que a gente tem é a Bíblia, para a gente ter uma confirmação ali. Mas vamos pegar um livro interessante que vai contar sobre Jesus. A história antiga dos hebreus, de um sábio escritor chamado Flávio Joséfo. Nós vamos trazer ali. Olha, é tão interessante que quando ele começa esses livros dele, porque é uma coleção, ele começa dizendo o seguinte: existiu em nossa época um homem, se é que homem possa ser chamado, que fez prodígios aos olhos dos hebreus, levantou paralíticos, fez cegos enxergar e mudos falarem. Esse homem era o Cristo. Obrigado. Bom, próximo assunto na próxima semana: leis morais, leis de igualdade, igualdade natural. Item 2 do livro Contos e Contos. Cartas do Mundo é o título. Olha, Humberto de Campos, irmão X, trazendo para nós a mensagem de Jesus explicada pela doutrina espírita. Só um finalzinho, para não tomar muito tempo de vocês. A doutrina espírita
ela não traz a reforma de fora para dentro, é de dentro para fora, é do interior para o exterior. Então, a partir do momento que nós entendermos o nosso interior, que é a nossa essência espiritual, nós dominamos tudo o exterior. Jesus, fariseus que limpam a parte externa do corpo e não se incomodam com a parte interna, com o conteúdo, que adornam os túmulos, que caiam os túmulos, porque usava cal para caiar os túmulos, mas por dentro é só podridão, dizendo que nós precisamos reformar interiormente. Mas nós estamos aqui, nós queremos isso para nós. Hoje à noite, quando nós formos deitar, quando nós formos dormir, vamos lembrar daquele que é a luz do mundo. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo jamais caminhará nas trevas. Que Ele nos abençoe. Jesus Cristo. Muito obrigado, gente, pela presença.